Uma das principais pautas da classe trabalhadora atualmente é o fim da escala 6x1. O assunto da escala 6x1 vem sendo debatido já há alguns anos, com um movimento que começou estritamente na internet, já galgou espaço no âmbito físico, então com protestos, mas também já foi até para o plenário, né? E hoje a gente sabe que temos aí uma proposta de regulamentação e de fim dessa escala 6x1. E eu acho que muito se fala sobre isso porque as pessoas estão realmente precisando de descanso, tempo de qualidade. Eu não consigo pensar em saúde mental sem pensar em tempo de qualidade para viver, né? Então vamos ver aqui esse vídeo do professor Jubilucci sobre o assunto, e hoje nós vamos ter aqui a companhia da Pompom, que está aqui dormindo aqui atrás de nós. Vamos lá então. Eu quero que você olhe esse gráfico. O lado esquerdo é o Brasil, o direito é a Alemanha. A gente está comparando quantas horas cada trabalhador passa, em média, dentro do trabalho por ano. O brasileiro, 2.000 horas. O alemão, 1.300. Ou seja, a gente trabalha 50% mais. Até aí tudo bem, só que agora vem a parte estranha. Esse é o mesmo gráfico, mas agora mostrando o que cada hora de trabalho gera de riqueza. O alemão produz 90 dólares por hora. O brasileiro produz 22, 4 vezes menos, com 50% mais horas de trabalho. Mas peraí, isso obviamente não faz sentido nenhum. Se a gente trabalha mais, deveria produzir mais, não? Pior que não. E tem uma razão biológica para isso que eu só descobri quando eu fui atrás dos dados e que muda completamente a forma como a gente entende esse debate da escala 6:1. Só para você ter uma ideia, hoje 15 milhões de brasileiros trabalham na escala 6:1. 6 dias trabalhando, 1 descansando. Outros 21 milhões passam de 44 horas semanais, que é o nosso teto legal. A gente está falando de mais de 36 milhões de pessoas espremidas num modelo de jornada que foi criado em 1943 e nunca foi atualizado de verdade. E isso obviamente tem um custo que pouca gente conhece. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento global para descobrir quantas mortes no mundo poderiam ser atribuídas a jornadas de trabalho longas. Olha só, vamos ver, porque agora eu fiquei interessado. Qual dado será que vai surgir, né? Será que a gente consegue ter essa relação de horas de trabalho, enfim, longas jornadas exaustivas para índice de mortalidade? Vamos ver. Isso aqui me deixou bem interessado. O número que eles encontraram foi de 745 mil em um único ano. Mortes por AVC e por doenças do coração, em pessoas que trabalhavam mais de 55 horas por semana. Só no Brasil, os afastamentos por esgotamento profissional, que é o famoso burnout, eles cresceram quase 500% em 3 anos. Sabe que o burnout tem uma questão bem interessante sobre os dados do burnout, né? Que eu só fui descobrir quando eu fui pesquisar. Eu não sabia, né? Por exemplo, assim, para se fazer um diagnóstico de burnout, o psiquiatra, o médico, enfim, que vai fazer esse diagnóstico, ele tem que necessariamente constatar que então atribuir que aqueles sintomas que o sujeito está sentindo são em decorrência do seu ambiente de trabalho. Olha só que interessante. Então, para que se exista o diagnóstico de burnout, tá? Ele tem que ser atribuído necessariamente às condições de trabalho, seja a maneira de trabalho, seja a carga horária, enfim, seja o que for. Mas tem que estar atribuído diretamente ao seu trabalho, né? Mas isso cria, então, um empecilho, né? Porque, por vezes, como o médico vai provar necessariamente, ou o psiquiatra vai provar necessariamente que é por conta do ambiente de trabalho daquela pessoa. Então, nós temos um mascaramento, uma subnotificação dos diagnósticos de burnout no Brasil, né? Porque muitas vezes aquele sujeito que está sofrendo de uma depressão, de uma ansiedade, enfim, de algum outro problema, que é, sim, decorrente do seu ambiente de trabalho, ele não vai receber o diagnóstico de burnout. Ele vai receber um outro diagnóstico, né? Que vai levar ele a um afastamento, alguma coisa assim, pode ser também, né? Mas a gente está dizendo, então, que mesmo os dados de burnout, mesmo com esse crescimento aí de 493%, ele ainda é subnotificado,
né? Eu imagino que muito subnotificado, porque muitos desses diagnósticos que teriam que ser ou deveriam estar sendo atribuídos a um burnout estão sendo caracterizados com outros transtornos, né? Transtornos de humor, né? Enfim. E isso para mim é bem interessante, porque daí a gente começa a pensar para onde esses dados estão nos levando, né? Começa a pensar para onde as políticas públicas estão levando. E quando a gente vai falar se mesmo com essa subnotificação nós temos já 500% a mais, basicamente, né? Imagina se isso fosse bem notificado, quanto que a gente teria? Isso fala necessariamente do sofrimento da população. Isso fala necessariamente do sofrimento da população. É por isso que eu não consigo falar aqui sobre psicologia, falar sobre saúde mental, que é o que a gente acaba falando muitas vezes aqui no canal, né? Sem levar em consideração as questões sociais, né? E uma psicologia, digo mais, uma psicologia que tenta mascarar as questões sociais, as questões de trabalho, as questões, então, laborais dos sujeitos, quando ela vai fazer a sua análise, tá? Ela é, assim, sendo bem legal, ela é uma psicologia capenga. Uma psicologia que não se sustenta, que não consegue se fundamentar, né? Porque deixa um aspecto importantíssimo da vida do sujeito para trás, de fora, né? Deixa um aspecto que é primordial, que é central no sofrimento dos sujeitos, deixa de lado. E aí você não consegue fazer nenhuma análise interessante e fundamentada se você faz isso, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, porque eu já falei bastante já. Em 2025, a Previdência Social concedeu mais de 500 mil de benefícios ligados a transtornos mentais. Isso custou ao Estado brasileiro quase R$1 bilhão. E outra coisa, falando sobre Previdência Social, nós temos hoje um déficit enorme de pessoas que deveriam estar recebendo o INSS, deveriam estar encostadas pelo INSS, a gente diz encostados, né? Mas deveriam estar, então, recebendo o seu benefício por não estar conseguindo trabalhar, e não estão. Porque o INSS hoje tem uma política que é de negar o máximo possível, né? E aí aquele sujeito, por vezes, não consegue voltar ao trabalho, ou volta e acaba entrando num ciclo de pegar atestado, e afastamento, né? E não consegue ter o seu direito, que é o de afastamento, então, remunerado, para que ele possa cuidar, então, dessa saúde mental dele, cuidar dessa saúde física dele, né? E ele fica ali, sofrendo, né? Fica ali patinando e não vai para frente, não vai para trás, não consegue se tratar, não consegue trabalhar direito. E isso também impacta nessa ideia da produtividade, né? Então impacta. Se você tem um sujeito que não consegue trabalhar de maneira adequada, que não consegue, então, não está plenamente apto, né, a poder entregar o seu potencial no trabalho, ele vai produzir menos, obviamente. E por consequente ele vai estar mais de atestado, né? Por ele estar mais de atestado, isso vai gerar mais custos também para a empresa. Gera mais custos para essa empresa, né? Porque se você tem um funcionário que está constantemente doente, constantemente se ausentando do trabalho, né? Passando mal, às vezes não é por questões psicológicas, mas por conta dessa rotina de trabalho exaustiva, ela acaba tendo a imunidade mais baixa, se alimenta pior, então tem mais doenças, né? Então ela acaba se afastando mais desse trabalho, isso gera também custos para a empresa, né? Então, tudo isso é uma bola, uma amálgama que a gente tem que pensar quando a gente vai falar sobre jornadas de trabalho, tá? Sobre a produtividade do brasileiro. Essas coisas estão todas ligadas, a gente não pode analisar uma coisa separada da outra, né? A sociedade não é uma coisa separada da outra, as coisas se interligam, as coisas têm ligação e elas se interferem, né? E elas se retroalimentam, tá? Vamos continuar aqui. Parte desses trabalhadores em algum momento ouviu que o problema era a falta de vontade deles. E para entender como é que a gente chegou aqui, eu tive que voltar bem mais no tempo do que eu esperava. Eu tive que ir até uma fábrica de fundição em São Paulo em 1907. Isso porque, em maio de 1907, 2.000 operários saíram das fábricas e foram para a rua. A maioria eram imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e também trabalhadores negros. Eles tinham uma reivindicação central: trabalhar 8 horas por dia em vez de 12 ou 14. Metalúrgicos, padeiros, sapateiros, tecelãs, pedreiros, todo mundo junto. Panfletos anarquistas circulavam de mão em mão.
E os donos de fábrica ficaram tão assustados que eles fizeram um pedido formal ao governo, censurar a imprensa. Obviamente para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E aí, 10 anos depois, isso em julho de 1917, a conta ela explodiu. São Paulo viveu a primeira greve geral da história do Brasil. Começou nas fábricas têxteis e se espalhou por toda a cidade. Um jovem operário chamado Francisco José Martins foi morto pela polícia durante uma manifestação e o enterro dele se transformou num ato político gigantesco. A cidade ficou parada por 30 dias. Trabalhadores de um lado, cavalaria do outro. Uma das pautas centrais continuava sendo a mesma: jornada de 8 horas. Só que a conquista formal dessas 8 horas só veio em 1932, quando Getúlio... Olha só, se começou então um primeiro movimento, um primeiro grande movimento para conseguir um direito da classe trabalhadora, né, em 1907 ele tinha falado. E só foi promulgado essa existência então de uma vida que teria só 8 horas de trabalho em 1932, né? Quanto tempo, né, de diferença? Quanto tempo para um direito ser conseguido, né? Vargas assinou um decreto, mas não foi uma conquista dos trabalhadores. Isso foi uma concessão política do Estado. Vargas, ele precisava controlar o conflito entre patrões e empregados e ofereceu direitos trabalhistas como moeda de troca por lealdade política. E então, em 1943, a CLT consolidou esse modelo. E em 1988, a Constituição reduziu a jornada máxima de 48 para 44 horas semanais. Desde 1988, pouca coisa mudou. São 119 anos desde aquela greve. E toda vez que alguém propõe reduzir a jornada, o argumento contra é sempre o mesmo: vai quebrar a economia. Em 1907 era assim e agora continua assim. Só que aí eu comecei a fuçar mais isso, a investigar e fui ver o que a ciência diz sobre o que essas horas todas fazem dentro do corpo de quem trabalha. Encontrei uma coisa que muda esse debate inteiro. Existe um conceito na neurobiologia que explica muita coisa. O neurobiólogo Robert Sapolsky, no livro Por que Zebras Não Têm Úlceras, ele descreve assim. Deu pra perceber que o Jubilute gosta desse livro, né? Já é o terceiro vídeo, eu acho que a gente assiste, que ele cita o mesmo livro. Quando um animal enfrenta um predador, o corpo dele dispara um sistema de emergência. Cortisol, adrenalina, a pressão arterial sobe, tudo para garantir que ele consiga correr ou lutar. Se for uma zebra fugindo de um leão, isso dura incríveis 3 minutos. A zebra escapa, o alarme dela desliga e o corpo volta ao normal. No livro, o Sapolsky explica que o problema dos seres humanos é que a gente ativa esse mesmo sistema de emergência não só diante de perigos reais, mas diante de preocupações psicológicas. A conta que não fecha no final do mês, o medo de perder o emprego, o despertador tocando às 4h30 da manhã para pegar o ônibus das 5, o corpo não diferencia. Para ele, a reação é a mesma. Agora, pensa comigo o que isso significa para alguém que trabalha 6 dias por semana, acorda antes do sol, pega 2 horas de transporte, chega exausto e não tem tempo para dormir direito. Esse sistema de alarme, ele vai ligar de manhã e não desliga até a pessoa desmaiar de cansaço. No dia seguinte, ele liga de novo. O endocrinologista Bruce McQueen, no livro The End of Stress as We Know It, ele deu um nome para isso: carga alostática. Basicamente, isso seria o desgaste que o corpo acumula quando esse sistema de emergência fica ligado tempo demais. McQueen compara com 2 lutadores de sumô sentados numa gangorra. A gangorra até parece equilibrada, mas Acho que num outro vídeo ele já usou essa analogia da gangorra aí. está sob uma pressão tão grande que a qualquer momento a madeira vai rachar. No caso, o corpo do nosso trabalhador exausto é a madeira. Sim. E a gente tá falando aqui
que a exaustão, então, ela tem uma diferença significativa do que seria o cansaço, né? O cansaço, o teu corpo, ele sente. A gente fica cansado depois de ter um trabalho braçal, a gente fica cansado depois de se dedicar muito a uma tarefa, né? Mas o cansaço normalmente tende a sumir, então tende a reduzir o cansaço, tanto mental quanto físico, a partir do momento que a gente descansa, né? Com uma boa noite de sono, enfim, né? Com tempo para deixar esse corpo relaxar, né? Quando a gente está falando de exaustão, né, exaustão mental, exaustão física, a gente está dizendo que esse corpo, então, ele ficou em um estado de estresse, um estado de demanda muito grande. E já é um cansaço tão grande que não é apenas uma noite de sono que será o suficiente para suprir essa exaustão, né? É um cansaço que precisa de longo tempo de descanso, para que o corpo volte a funcionar da maneira normal, digamos assim, né? E essa que é a grande questão, né? Você mantém um corpo, então, em constante exaustão, em constante cansaço, quando você pensa que tem um regime de trabalho que te permite, por vezes, um dia de folga na semana. Porque o que tu faz num dia de folga na semana? Quase nada, né? Tu não faz quase nada, não dá pra fazer nada, na verdade. Né? Tem pouco tempo ali, né? Até porque depende, se você não tem uma outra rede de apoio, você ainda tem todas as suas demandas pessoais para resolver, né? Então você tem toda uma casa para organizar, você tem uma vida para organizar. Porque o trabalho, hoje, quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso em rotinas de trabalho dos sujeitos, a gente não pensa só nas horas que ele está lá dentro da empresa trabalhando, né? Eu também penso em todo o trabalho não remunerado, que é o trabalho como eu vou dizer assim, da reprodução da vida, né? Então, quantas horas a pessoa leva para se organizar diariamente, para que no outro dia ela possa ir trabalhar? Com alimentação, roupa, organização de casa, né? Enfim, todas essas questões que envolvem a nossa organização de vida, né? Quanto tempo a mais ela leva para se organizar? Então, ela tem lá uma rotina de trabalho de 8 horas, né? Mas quando ela chega em casa, ela tem uma rotina de mais umas 2 horas, pelo menos, no mínimo, para poder fazer uma janta, organizar a casa, lavar roupa, né? Isso se a gente nem está pensando em cuidar dos filhos, levar os filhos para a escola, cuidar se tem um companheiro, né? Poder dar atenção para um companheiro. A gente está pensando numa pessoa solteira, né? Então, essa rotina de trabalho laboral, ela não termina só quando a gente sai da empresa, ela continua. E tudo isso é uma carga, né? E aí uma carga de trabalho que às vezes é de 8 horas e meia por dia, se transforma facilmente em 10, 11 horas de trabalho, né? Dúvida alguma, é absurda essa escala. É uma escala que não faz mais sentido, porque a gente já tem conhecimento científico suficiente para dizer não dá para ser assim. O corpo não aguenta, ele não responde e vai dar problema em algum momento. E quando eu penso numa jornada excessiva de trabalho, que eu não tenho tempo de cuidar da saúde, tem alguma coisa errada. E a jornada 6x1 é exatamente isso. Não tem muitos estudos nessa jornada 6x1, mas a gente tem alguns estudos que mostram que essa jornada, ela restringe os horários de dormir e os horários de lazer. E que isso pode ter consequências tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Eu vou começar a ter problemas que podem estar relacionados com a saúde metabólica, com problemas gastrointestinais, eu posso estar relacionado, ter problemas cardiovasculares. Isso não é abstrato, não. A pesquisadora Mônica Olivar, do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, já afirmou publicamente que jornadas extenuantes com apenas um dia de descanso se relacionam diretamente com doenças cardiovasculares, depressão e burnout. Diretamente. E tem mais, tá? O cronobiólogo Satchin Panda e autor do livro The Circadian Code, mostrou em pesquisa que basta uma semana dormindo menos de 7 horas por noite para a glicose no sangue subir a níveis pré-diabéticos. Uma semana! O que acontece é que o cérebro privado de sono, ele entra num desespero por energia rápida. A pessoa começa a sentir vontade incontrolável de comer comida hipercalórica de madrugada. Não é falta de disciplina, é o corpo
tentando compensar um déficit que o trabalho criou. Por isso que eu digo que é muito importante, quando se fala sobre saúde mental, quando que se quer se falar sobre uma qualidade de vida melhor, levando as questões psicológicas, questões comportamentais, é importante se levar tudo isso em consideração. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e dizer, uma pessoa que trabalha 6 dias por semana, e dizer para ela que agora, a partir de agora, ela tem que regular o sono dela, ela tem que ter tempo de exercício, tempo de pegar sol, para regular o ciclo circadiano, para poder não sei o que e tal, tantas horas de sono por noite, ela tem que fazer tantas horas de exercício, né? E que se ela não estiver fazendo isso, é assim que ela vai continuar de uma maneira ansiosa, né? Por isso que ela está se sentindo ansiosa, porque ela não consegue ter esses outros momentos, né? Só que daí como é que ela vai ter? Em que momento do dia ela vai fazer tudo isso? Se eu só passo esse discurso dessa maneira, como é muito feito aí por coaches, por outros psicólogos aí, neuropsicólogos aí na internet, dessa maneira muito despolitizada, eu só tô jogando mais uma culpa, mais uma responsabilização em cima desse sujeito, né? Desse sujeito que mal consegue ficar em casa. Mal consegue dormir direito, né? E é um discurso muito despolitizante, no sentido de que é um discurso que não leva em questão, então, a materialidade da vida das pessoas. Você cria ali uma ideia de que existe, então, uma possibilidade que algumas pessoas têm, algumas classes sociais têm, algumas pessoas de certas, determinadas cores, determinadas classes sociais, com determinados sobrenomes, conseguem fazer isso, conseguem ter essa rotina ideal de exercício, boa alimentação, sono regulado, pipipi, popopó, popopó, popopó. Mas a grande maioria das pessoas não consegue. A grande maioria das pessoas não consegue. E se você só joga esse discurso assim, você tá só culpabilizando essas pessoas, né? Tu tá só jogando, tu tá terceirizando a responsabilidade pra elas. Tipo assim, ó, é isso que tu tem que fazer pra estar bem. Entendeu? É isso que tu tem que fazer. Se tu não faz, bom, aí o problema é teu, né? Tu não consegue fazer, bom, cada um com seus problemas, né? Se vira aí. Prática, quando a ciência média, o que acontece com uma pessoa mantida sob estresse crônico por meses ou até anos, aparecem sinais muito claros. A pressão arterial sobe e não volta. A gordura se acumula no abdômen. A glicose no sangue dispara. O colesterol piora. Os hormônios de alerta não desligam nem durante o sono. E é a partir daqui que a engrenagem desse sistema ela fica cruel. Um trabalhador operando nessas condições rende menos. O corpo cansado pensa pior, reage mais devagar, erra mais. Mas quando o rendimento cai, o que o empregador enxerga não é um sistema de trabalho que adoece, é um funcionário improdutivo. Deixa eu te contar uma história. Em Mineiros, interior de Goiás, um motorista carreteiro trabalhava por um grande frigorífico. O Ministério Público do Trabalho apurou a rotina dele, segunda a domingo, das 5 da manhã à meia-noite. Ele dormia no próprio caminhão, sem descanso semanal real. Esse motorista morreu num acidente na estrada. O caso chegou ao TST, que manteve a condenação do frigorífico em R$1.700.000 por dano moral coletivo. A justiça reconheceu que a jornada exaustiva imposta pela empresa foi fator determinante do risco que levou à morte. E esse caso ele não é exceção. Um dossiê publicado em 2025 pela Fiocruz acompanhou entregadores de aplicativo em todo o Brasil. As jornadas registradas 10 a 12 horas por dia, chegando a 68 horas por semana, com 1 ou 2 folgas no mês inteiro. Entre os entregadores que trabalhavam 7 dias por semana, metade já tinha sofrido algum tipo de acidente. E sempre que esse debate aparece, alguém faz a mesma pergunta. Se todo mundo trabalhar menos, quem é que vai pagar a conta? Mas antes dele entrar nesse novo assunto, né? Existem categorias de trabalhos que não estão necessariamente na jornada 6x1, mas têm rotinas de trabalho muito exaustivas. Isso é muito comum na área da saúde. Enfermagem, técnicas de enfermagem e médicos, tá? É muito comum tu conversar com essas pessoas e eles terem rotinas assim, ó, que são malucas, tá?
malucas, assim, ó, por vezes, pela baixa remuneração, conciliar 2 trabalhos. Então, a pessoa sai de um trabalho de 8 horas, né, ou de 6 horas corridas, ou de 9 horas, ou de 12 horas, sai de um hospital para ir para outro hospital, fazer outra jornada de 12 horas. Já ouvi muitas enfermeiras falando que trabalham nas redes de saúde, enfim, falando que às vezes passam 2 dias sem dormir. 2 dias sem dormir. Médicos que fazem plantões de 48 horas, né? 36, 48, 54 horas. E essas são categorias que também são extremamente afetadas pelas suas rotinas de trabalho, mesmo que muitas vezes eles não reconheçam isso. Eles não reconheçam, né? Categorias como a medicina, eles não reconhecem que eles trabalham tanto. Ou eles, por questões de dinheiro, né? Por conseguir ter uma remuneração mais alta, eles vão lá e se submetem a esse tipo de rotina, né? Mas e aí? Se um médico erra, né? Se um médico passa uma dosagem errada, se um médico vai para um procedimento e erra ali, né? Uma enfermeira aplica uma injeção errada, uma medicação errada. Essas são as questões, né? E esses também são, nas áreas da saúde, são também profissionais que têm o maior número de índices de suicídio, têm altos índices de problemas cardiovasculares, problemas com usos de drogas ilícitas também, né? Alcoolismo, problemas com cocaína, né? Outra categoria que também tem esse tipo de trabalho, por exemplo, são a categoria da segurança, dos militares. Muitos dos militares, então policiais militares, no caso, acabam conciliando a jornada de trabalho, né, dentro das brigadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama brigada militar, né, mas dentro das polícias militares, conciliam com outros trabalhos, por exemplo, de segurança. Então o cara sai de um plantão, às vezes, de trabalho e vai direto para um segundo emprego, né? Por quê? Porque por vezes a renda é baixa, a renda é curta, tem dívidas, tem contas, né? Ou apenas queria ter uma vida, um patamar de vida maior, né? E se submete, então, a essas longas, né, e exaustivas jornadas de trabalho, né? E aí a gente vê, né? Se um policial com uma arma na mão, uma arma de fogo na mão erra, o que acontece, né? Aí que a coisa fica mais interessante. A Confederação Nacional da Indústria publicou um estudo projetando que reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas custaria 267 bilhões de reais por ano à economia. Outra consultoria projetou queda de quase 5% no PIB em 5 anos. Os números realmente assustam. Só que tem um detalhe que essas projeções não estão considerando. Elas assumem que nada mais muda, que a tecnologia não compensa, que a produtividade por hora fica a mesma, que o trabalhador descansado rende igual ao trabalhador exausto. Só que isso já foi testado, de verdade, em vários países. Na Islândia, o setor público testou entre 2015 e 2019 reduzir a jornada de 40 para 35 horas sem cortar salário. O resultado não foi o colapso econômico. A produtividade ficou igual ou melhorou. E o bem-estar dos trabalhadores disparou. No Reino Unido, 61 empresas fizeram um experimento parecido com semana de 4 dias. A receita média subiu, sabe quanto? 35%. E mais de 90% das empresas decidiram manter o modelo depois que o teste acabou. Mas e no Brasil? Em 2024, 19 empresas brasileiras participaram do piloto da 4-Day Week Brasil, um programa monitorado pela FGV e pelo Boston College. Eles reduziram a semana para 4 dias. E os resultados, quando saíram, surpreenderam todo mundo. A produtividade aumentou em 71% das empresas. A exaustão frequente caiu quase 73%. A insônia caiu pela metade. E o faturamento subiu em 73% dos casos. Os trabalhadores dormiam mais,
adoeceram menos e produziram mais. Quando perguntaram para os funcionários se eles topariam voltar para a semana de 5 dias, 40,4% disseram que só voltariam se o salário subisse mais de 50%. Então, de um lado, a indústria diz que trabalhar menos vai destruir a economia. Do outro lado, as empresas que testaram dizem que ficaram mais ricas e mais saudáveis. Claro, né? Porque a ciência não é neutra, né? As pesquisas não são neutras. Se você quiser pesquisar com o intuito de achar um dado que vai afirmar aquilo que você quer dizer, você encontra, né? Você encontra. Antigamente, as indústrias de cigarro faziam essas pesquisas e confirmavam que o cigarro não prejudicava, não tinha efeito nenhum em pessoas que tinham câncer de pulmão, né? Outra coisa que as indústrias, principalmente, né, os burgueses, o capital, então, eles tentam, eles escolhem esquecer, é que um sujeito, ele também não é só trabalho, né? O sujeito, ele não é uma máquina, né? Ele precisa para poder trabalhar também, ele precisa de horários livres, ele precisa de entretenimento, ele precisa poder, às vezes, incentivar a própria religiosidade, né? Incentivar a própria fé, né? Ele precisa também ter contato com a família, ele precisa ter contato com os amigos, ele precisa ter um tempo para não fazer nada. O ócio é extremamente importante. Extremamente importante. Eu sou a favor do ócio, né? Tento ficar sem fazer nada o máximo de tempo possível que eu consigo. Porque é muito importante. É apenas momentos de ócio onde a gente consegue pensar, consegue ter ideias, consegue planejar, consegue criar, né? E aí, se você tem um trabalhador que só trabalha, chega um momento que o corpo dele não aguenta mais. Ele está extremamente exausto, extremamente, como é que eu vou dizer assim, exaurido, né? Não tem mais o que entregar. Aquele corpo não tem mais o que entregar, né? Porque ele foi condicionado a só estar naquele ambiente, então ele já não... Chega um momento que a pessoa não quer mais estar lá. E aí ele adoece mais, ele tem mais depressão, mais ansiedade, aí ele começa a ter problemas de relacionamento na família, começa a se afastar dos familiares, começa a se afastar dos amigos, começa a ter problemas de saúde, né? Como o professor tinha dito, né? Pressão alta, diabetes, pipipi, porque ele começa a se alimentar mais mal, não tem tempo para se alimentar direito, não tem tempo para praticar exercício, não tem tempo para pegar um sol, né? Tudo isso interfere, né? E claro, a gente entende o porquê que as empresas não querem entender isso, né? Porque eles querem exaurir o trabalhador, porque é assim que eles ganham dinheiro, né? Quanto mais a gente produzir, melhor é, né? Mas às vezes me parece até meio idiota a maneira como eles avaliam isso, porque um trabalhador mais descansado vai produzir melhor, né? Mais e melhor. Talvez não mais, necessariamente, mas melhor, né? Com menos erros, com menos retrabalho, né? Enfim, vai permanecer mais na empresa, vai ter menos rotatividade, vai se perder menos tempo com treinamento de novos funcionários, né? E isso também é dinheiro. Pensando logicamente pelo capital, isso também é dinheiro, né? Alguém nessa história tá errado. E não são os dados. A economista Marilane Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais da Unicamp, ela analisou essas projeções patronais e fez duras críticas. Porque essas projeções, elas partem do princípio de que quando o trabalhador descansa, a economia para. Como se o corpo humano fosse uma máquina que pode rodar 24 horas sem consequência. E é exatamente aqui que tudo se conecta. O Brasil ainda opera com uma lei trabalhista criada em 1943, pensada para outra realidade econômica. Embora tenha sido atualizada ao longo do tempo, essa estrutura central permanece a mesma, em uma lógica de extrair o máximo de horas de trabalho possível. Os setores que mais dependem dessa jornada longa, comércio, construção e agronegócio, mantêm uma parcela significativa dos seus trabalhadores em escala 6:1. O custo de trabalho fica baixo
E o lucro depende desse volume. O trabalhador preso nessa rotina, acordando no escuro, cruzando a cidade em transporte precário, dormindo mal, sem tempo para cuidar da saúde, vai acumulando dano biológico, cortisol crônico, inflamação no sangue, sono fragmentado, a pressão subindo. O economista John Pencavel de Stanford, ele mediu a relação entre horas trabalhadas e resultado. E o que ele encontrou é devastador. Até 50 horas por semana, a produtividade por hora se mantém razoável. Depois disso, cada hora a mais rende menos. E a partir de 70 horas semanais, as horas extras simplesmente não geram resultado nenhum. O corpo desligou, mas o relógio do ponto não desliga junto. E a parte mais perversa dessa engrenagem, ela vem depois. Quando a produtividade do trabalhador exausto cai, o empregador, ele não enxerga uma jornada que adoece. Ele enxerga um funcionário que não rende. E usa isso como justificativa para não mudar nada. A produtividade brasileira já é baixa. Não dá para reduzir a jornada. Mas foi a jornada que derrubou a produtividade. Com jornadas longas, excessivas, a produtividade, mesmo se a produtividade é considerada baixa, é sinal de que jornadas longas excessivas não têm contribuído para melhorar os ganhos de produtividade. Então, será que a discussão não precisa ser feita de forma diferente, quer dizer, com uma outra abordagem? Ou seja, será que ter jornadas menores, mais dias de folgas, não melhorariam o desempenho, né, do trabalhador e da trabalhadora, que vai estar mais descansado e, portanto, tem muito mais disponibilidade para ter ideias, para ser mais criativo, para ser mais proativo? Sem dúvida nenhuma, as experiências têm mostrado que sim, ter um trabalhador satisfeito é um aspecto muito importante do ponto de vista dos ganhos, né? Ganhos de produtividade mesmo, né, do negócio. Mas os empregadores, no geral, eles são poucos que têm essa percepção, né? A percepção sempre é aquele cálculo matemático, né? Se eu tiver que contratar mais pessoas, isso vai elevar custos e, portanto, eu vou ter que repassar isso para o produto, ou vou ter que absorver, isso vai reduzir minhas margens de lucro. Você está vendo que Isso é fator direto de uma construção que nós temos no Brasil de um país escravocrata. Isso é fator direto, né? A gente pensar que no Brasil o funcionário é, então, apenas uma ferramenta, né? Assim como era o corpo negro do escravo, né? Uma ferramenta que não precisa descansar, se alimenta só o suficiente para sobreviver. Os salários são, então, baixos o suficiente para que aquele sujeito apenas reproduza a sua mão de obra, né? Então ele possa se alimentar o mínimo, ele possa morar no mínimo, ele possa se locomover no mínimo, para que ele venha no trabalho e faça o trabalho dele, e eu possa pagar o mínimo possível, né? Uma visão totalmente de uma relação entre senhorio e escravizado, né? O trabalhador não precisa de mais nada. O trabalhador não precisa de entretenimento, o trabalhador não precisa ser feliz, o trabalhador não precisa ter contato com a família, não precisa ter tempo de descanso, o trabalhador precisa trabalhar, né? Eu lembro muito isso, eu cresci, meus pais sempre foram industriários, né? Meu pai era metalúrgico, minha mãe trabalha num frigorífico, então de carne suína, até hoje, né? São aposentados já, mas ainda trabalham, né? E a vida inteira, quando minha mãe precisava ir num médico, ela tinha que fazer o cálculo, né? Se para ela compensaria mais ir ao médico durante o seu intervalo de almoço ou colocar um atestado para poder ir no médico, numa consulta, né? Porém, perder o vale alimentação no final do mês. Então ela não tinha direito nem à saúde. Ela não tinha direito nem à saúde. Porque no momento em que ela fosse no médico, no momento em que ela se ausentasse do trabalho, né, mesmo que fosse por atestado, ela perdia o benefício no final do mês dela, que era o vale alimentação. E aí? Aí não vale a pena, né?
Porque aí dói no bolso, pro pobre dói no bolso. E aí ela saía, fazia correrias, né? Então trabalhava até meio-dia, no horário do almoço, em vez de ela almoçar, comer, descansar, para poder continuar o seu trabalho durante a tarde, não. Ela saía correndo do serviço para ir ao médico, consultar e voltar o mais rápido possível, para perder a menor quantidade possível de horas, né? Para poder precisar recuperar menos depois. Né? Essa é a vida do trabalhador brasileiro, né? Que não tem direito à saúde. Mesmo se fosse pagar, ela não tem direito a ter um tempo de cuidar da própria saúde. E a realidade da minha mãe é igual a de todo mundo quase. Todo mundo, né? Hoje em dia, com os trabalhos precarizados, pejotizados, então, aí nem isso, né? Nem o vale alimentação não ganha, né? Aí tu só não ganha teu dia de trabalho, né? Se tu ficar doente, se tu faltar, né? Precisar ficar em casa para descansar, para cuidar do teu corpo, né? Nem isso tu não ganha, né? O argumento que mantém o sistema é criado pelo próprio sistema. O Brasil, ele não tem um problema de produtividade, tem um problema de contabilidade. O lucro fica no topo e o desgaste fica no corpo de quem tá lá embaixo. Agora, obviamente que eu preciso ser honesto aqui, porque nem eu, Jubilu, e nem esse meu canal faz propaganda para ninguém. A CNI, ela não inventou aqueles 267 bilhões. É uma projeção real, feita com dados reais. E o piloto brasileiro da semana de 4 dias, ele testou 19 empresas, a maioria de tecnologia e consultoria. Não testaram frigoríficos, não testaram supermercados, não testaram obras. Então, a gente ainda não sabe se o ganho de produtividade se replica nos setores que mais dependem da escala 6:1. E óbvio que num vídeo de 20 minutos não dá para cobrir tudo, porque eu não falei da dupla jornada das mulheres, que somam o trabalho formal com o doméstico. Eu não entrei em como o lobby patronal opera dentro do Congresso para barrar essas mudanças. A biologia que eu tô te mostrando aqui, ela explica o preço que o corpo paga, mas não explica quem decide manter esse preço alto. Isso é poder. Isso. Sem levar em consideração, por exemplo, que uma pessoa que tem mais tempo livre, ela costuma consumir mais, né? A pessoa que tem mais tempo livre, ela vai mais ao cinema, ela vai mais a parques, ela pode frequentar o comércio, né? Olha que em cidades pequenas, né? Em cidades maiores isso já não tem tanto, né? Em capitais, metrópoles, centros urbanos um tanto quanto mais desenvolvidos, né? Mas em cidades pequenas, né? A abertura ali do comércio, então, né? Enfim, o horário de trabalho comercial, né? Que é onde funciona o comércio também, assim, normalmente das 8 ao meio-dia, né? Da 1 às 6. Então, quando o sujeito sai do trabalho, tá tudo fechado já. Não tem tempo nem de ir numa loja comprar. Né? E às vezes o cara trabalha então 6 dias ou trabalha sábado de manhã. Aqui na minha cidade, por exemplo, as lojas abrem sábado de manhã, né? Mas às vezes o pessoal trabalha sábado de manhã também. Eu mesmo trabalho sábado de manhã. Então às vezes eu não tenho tempo nem de ir nas lojas comprar, né? E aí de tarde, quando eu tô livre, não tem mais nada aberto. Cidade pequena, não abrem as coisas, né? Então, mesmo se a pessoa tem esse valor, às vezes esse dinheiro, ela não consegue usufruir dele. Não consegue, por exemplo, praticar um esporte, não consegue, por exemplo, ir a uma loja, não consegue ir a um festival, não consegue ir fazer um pilates que seja. Terapia, gente, terapia. Né? Antigamente era muito comum as pessoas fazerem terapia de dia. Né? Hoje eu trabalho majoritariamente à noite. Poucas pessoas podem fazer terapia de dia, né? Claro, quem pode fazer terapia de dia normalmente tem um trabalho ou mais flexível ou tem uma condição financeira maior, um trabalho que permite isso, né? Mas isso é uma exceção da regra. Hoje em dia as pessoas não conseguem fazer terapia de tarde. Eu sei que meu trabalho enquanto psicólogo é trabalhar de noite. Eu já aceitei isso. Que eu sempre trabalharei de noite, nem que seja algumas horas, mas eu trabalharei de noite, ao final da tarde e à noite, né? Porque é o momento que as pessoas têm, né? Porque nos outros horários eles estão trabalhando, né? Então isso também é uma coisa que a gente pensa muito, né? A própria ideia de você trabalhar todos os dias, né, te impede de consumir no comércio local. Aí a pessoa acaba comprando mais na internet. O que acontece? Desacelera a economia do comércio local, porque a pessoa não consegue ir na loja comprar. Tudo se retroalimenta, né? E às vezes eu acho que
que esses dados não levam isso em consideração, né? Como se a pessoa trabalhou menos, entre aspas, produziu menos, mas esse dinheiro não retornou para a economia, né? De alguma outra maneira, né? Agora, o Esqueci que de não mudar é a tela, limitado desculpa. é a prova de que trabalhar demais mata. 745 mil vezes por ano, segundo a OMS. Isso não é debate, é contagem de corpo. Esse gráfico estava aqui desde o começo. Da primeira vez mostrava horas e produtividade. Agora mostra o que está por baixo. Corpos. Milhões de corpos operando em estado de emergência para manter uma engrenagem que lucra com a exaustão deles. Inclusive, a pesquisadora Aline Jerônimos, no livro Weathering, provou algo que deveria incomodar qualquer pessoa. O desgaste do estresse crônico, ele não fica só em quem vive, ele afeta a próxima geração. Os telômeros, que são as estruturas que protegem as pontas do DNA, como aquele plástico na ponta do cadarço, eles encurtam mais rápido em quem vive sob estresse, em quem vive com pressão constante. E isso pode ser passado para as outras gerações. Ou seja, a jornada do pai e da mãe cobra no próprio corpo do filho. Então, toda vez que alguém disser que o brasileiro é preguiçoso ou improdutivo, lembra dessa engrenagem. Lembra que o país que mais trabalha é um dos que menos produz. Lembra que quem testou trabalhar menos ficou mais saudável e mais rico. E lembra que a resistência contra qualquer mudança nisso tem 119 anos e usa o mesmo argumento desde sempre. Olha só, se a PEC passar e o Brasil inteiro tiver direito a 2 dias de descanso por semana... Que é pouco, né? Que é pouco. Poderia ser 3, né? Mas 2 já é um começo, né? Mas poderia ser 3, deveria ser 3. Qual vai ser a próxima desculpa para dizer que a culpa é do trabalhador? Se esse vídeo mudou a forma como você... Bom, acho que é o suficiente, né, pessoal? A gente falou bastante sobre isso. Talvez eu tenha até me perdido em algum momento aqui no React. Hoje eu tô um pouco cansado, admito. Né? O cansaço também me pega às vezes, né? Mas acho que foi bem interessante o tema da escala 6x1 é algo que está muito pujante, né? Nós tivemos aí avanços na PEC, com algumas alterações que poderiam não ter passado, mas passaram, né? Enfim, mas vamos comemorar que pelo menos passou, né? E que isso pode entrar em vigor eventualmente, né? Acho que foi um vídeo bem interessante, como eu disse já em alguns outros vídeos, quem vem acompanhando o canal. Tô gostando muito dessa série de vídeos do professor Jubilucci aqui. Jubilucci, agora não sei como é que pronuncia. Ele tem trazido algumas coisas bem interessantes, já tem outros vídeos aqui no canal, você pode procurar também. E se você gostou do vídeo, então considere deixar um like, se inscrever no canal. Tenho gostado muito de fazer os conteúdos aqui pro canal, já tenho tido feedbacks bem interessantes. Acho que tem sido bem legal poder conversar com vocês, né? Deixa aqui nos comentários também como é que é a tua rotina de trabalho, como é que é a tua jornada de trabalho e o que você pensa sobre tudo isso que eu falei aqui. Se eu falei alguma bobagem, deixa aqui também, às vezes eu posso ter me enganado, né? Não sou senhor de tudo, né? E no mais, deixei aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, os links dos meus canais. E se você eventualmente precisar, achar que seja necessário ou conhece alguém que precise iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui também no link da descrição o link do meu site, que você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e, enfim, mais algumas informações, tá bom? No mais, ficamos por aqui hoje. Valeu, falou e até mais.